livro, O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. Crescendo para a Perfeição. Nós falamos a respeito de 3 coisas que precisamos ter em mente a respeito do Espírito Santo habitando dentro do cristão. Em primeiro lugar, a necessidade de constante renovação no Espírito, a qual é possível através da oração, de esperar em Deus e de se alimentar na sua palavra. Em segundo lugar, é importante que andemos no Espírito para que possamos saber e conhecer os caminhos do Senhor, a forma como Ele quer que vivamos. Número 3. O caminho do Espírito. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a maneira como o Espírito age para que possamos seguir o Senhor em qualquer circunstância que possa vir em nossa caminhada diária com Ele. Nos próximos 2 capítulos, nós trataremos desse assunto. Precisamos aprender o caminho do Espírito Santo. Vamos começar com este versículo de Isaías 55. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. Uma das maiores lições que o cristão nascido de novo precisa aprender é que Deus tem sua própria maneira de fazer cumprir sua vontade em nossas vidas. Este é um lado da verdade que às vezes não gostamos de ouvir. Falar a respeito de verdades bíblicas é como escalar uma montanha. Você escala um lado da montanha e tem uma vista. Se você for escalar o outro lado da montanha, você terá outra vista diferente da primeira. A Bíblia nos fala que Jesus foi aperfeiçoado através daquilo que ele sofreu. Vamos dar uma olhada nesta passagem que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus 5, do 8 ao 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando falamos a respeito de sofrimento, as pessoas acabam misturando as coisas. É o mesmo caso que acontece em relação à oração. A igreja em geral pegou todo o seu conhecimento a respeito de oração, colocou dentro de um saco, misturou tudo e derramou do lado de fora. Mas a Bíblia nos ensina que existem diferentes tipos de oração, e um tipo de oração não pode tomar o lugar de outro. Cada um tem sua importância em seu devido lugar. E da mesma forma, isso se aplica à questão do sofrimento. As pessoas colocaram todo tipo de sofrimento dentro de um saco, misturaram tudo e ficaram confusas. Mas nós precisamos entender a diferença entre eles. Vejamos 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 18 e 19. Servos, sede submissos com todo amor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de sofrimento, não significa enfermidade. Nós não temos que sofrer com ou por causa de doenças e enfermidades, porque Jesus já nos redimiu de todas elas. E Pedro escreve alguns versículos depois destes. Por suas chagas fostes sarados. Versículo 24. Bom, se fomos curados, então estamos curados. Mas muitas vezes as pessoas que estão doentes falam de que estão sofrendo pelo Senhor. Mas isso não é verdade. Elas não estão sofrendo pelo Senhor. Mas a Bíblia fala aqui em 1 Pedro 2,19 a respeito de tristezas e sofrer injustamente. 1 Pedro 2, 20 e 21. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós precisamos distinguir entre o exemplo do sofrimento de Cristo e a substituição de Cristo no sofrimento. Nós podemos seguir seu exemplo de sofrimento, mas não sua substituição, porque sendo nosso substituto, ele tomou nosso lugar. Como nosso substituto, ele sofreu algumas coisas para que não precisássemos sofrê-las. Veja o que diz a Bíblia. Deixando-vos exemplo para que seguides os seus passos. Versículo 21. Qual
foi o exemplo de sofrimento que Jesus nos deixou? 1 Pedro 2, 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ou seja, sofrendo, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando Jesus sofreu em sua morte, em derramar o seu sangue, em tomar sobre si o nosso pecado, ele estava sendo o nosso substituto e sofreu para que não precisássemos sofrer. Por outro lado, em ter sido injuriado, perseguido e difamado, ele sofreu. Ele serviu de exemplo para nós de como devemos agir quando também somos tratados dessa forma. Como cristãos, sofremos perseguição. As pessoas falam de nós, nos difamam. É isso que estes versículos estão falando. Quando Jesus foi injuriado, caluniado, ele não ameaçou as pessoas. Ele fez o que é certo. Da mesma forma, quando sou criticado, só respondo com a verdade. Não perco tempo respondendo às críticas. Pense no sofrimento de Jesus. Filipenses 2,7 diz assim: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Esse foi um preço muito alto a se pagar, não foi? Pense no que ele teve de sofrer para que isso fosse possível. Outra tradução fala: ele abriu mão da sua grandeza e poder para tornar-se um mero homem. E outra ainda diz: ele abriu mão de todos os seus direitos, privilégios e sua justa dignidade e nasceu como um ser humano. Pense no quanto isso lhe custou. Ele aprendeu obediência através do sofrimento. Ele já era obediente em vir e fazer a vontade de seu Pai, mas ele foi aperfeiçoado naquilo que sofreu. Jesus sofreu tentação, como nos mostra Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer ou ajudar os que são tentados. Nós também sofremos tentação, não sofremos? Mas, graças a Deus, ele pode nos ajudar. Jesus pode socorrer os que são tentados, porque ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Nós lemos a respeito disso em Hebreus 4. O versículo 15 diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o versículo seguinte fala: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E mais uma vez vemos em Hebreus: E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5,2. Jesus foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Graças a Deus, ele pode ajudar-nos. Os apóstolos sofreram. Vamos ver o que o livro de Atos tem a dizer a respeito do sofrimento. Atos 5,41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Este versículo está se referindo aos apóstolos que foram presos e castigados por ensinar em nome de Jesus. Nos Estados Unidos, nós não sofremos vergonha e perseguição por causa do nome de Jesus, como outras pessoas sofrem em outros países, assim como eles sofreram na igreja primitiva. Mas eles se alegraram por terem sido julgados dignos de sofrer vergonha e perseguição por causa do nome de Jesus. O capítulo 9 de Atos nos conta a respeito da conversão de Saulo de Tarso. Atos 9, do 10 ao 16. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi Jesus quem disse isso.
Paulo, entretanto, não sofreu de doenças e enfermidades. É aqui que as pessoas se confundem. De que ele sofreu? Nós achamos a resposta em 2 Coríntios. 2 Coríntios 6, do 4 ao 6. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Muitos se referem à aflição como sendo uma doença, mas a palavra no original grego para aflições, aqui no versículo 4, significa dificuldades ou provações. Em 2 Coríntios 11, vemos mais a respeito dos sofrimentos de Paulo. 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes castigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. É aí que está o maior perigo que existe. É difícil passar por isso também. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse relato dá uma ideia das coisas que Paulo sofreu. Nós aqui nos Estados Unidos não sofremos alguma dessas coisas, mas Paulo sofreu. Mas ainda assim ele foi um homem de fé, ele teve uma postura correta. A sua fé o sustentou durante todo esse sofrimento e dificuldade. Sofrimento e amadurecimento. Algumas pessoas acham que por terem aprendido a usar sua fé e crer em Deus, nunca mais terão nenhum tipo de problema. Mas a Bíblia não nos ensina isso. O sofrimento fará você crescer mais rápido espiritualmente. É a mesma coisa na realidade natural. Quando criança, você recebe todo tipo de cuidado que precisa. Sua comida, seu abrigo estão ali, já foram providenciados para você. Mas chega um tempo em que você precisa viver por si mesmo. Você começa a pagar o seu aluguel, a comprar sua própria comida, a pagar seu carro. Você descobre bem rápido se já é maduro ou não. Olhando para trás agora, eu posso ver que não sabia que o Espírito Santo estava me levando por lugares difíceis. Conhecer a palavra apenas ou andar em fé apenas não vai me trazer maturidade. A razão pela qual muitas pessoas nunca se firmam ou amadurecem é que elas não permanecem em lugares difíceis. Hoje eu agradeço a Deus por todos aqueles lugares difíceis pelas quais tive que passar. Agradeço a Deus pelas pessoas complicadas com as quais eu tive que lidar. Certa vez nós estávamos tendo um culto de Ano Novo em uma das igrejas que pastoreei. As pessoas iam passar a virada do ano. Nós não tivemos nenhum pregador de fora. E o que fizemos foi cada um testemunhar a respeito dos outros. Então eu disse: eu quero agradecer a Deus pela irmã fulana de tal. Então todos olharam para mim porque essa irmã era fofoqueira. Ela sempre causava confusão e sempre queria saber da vida das pessoas. Ela causou problemas para todo mundo na igreja, inclusive para mim mais do que para qualquer outra pessoa ali. Então eu falei: eu quero agradecer a Deus pela irmã fulana de tal. Ela foi uma bênção para mim, mais do que qualquer um aqui. Por causa dela, eu orava constantemente. Eu não teria orado tanto que orei se não fosse por ela. Tê-la conhecido me ajudou. Eu sofri por causa dela, mas isso me trouxe maturidade. Guiados ao deserto pelo Espírito. Eu quero que você perceba como às vezes o Espírito de Deus está presente em tempos assim. Jesus, como sabemos, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Lucas 4:1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto.
Aqui podemos ver outros exemplos da diferença entre ser nascido do Espírito e batizado com o Espírito. Jesus é o nosso exemplo. Ele nasceu do Espírito. De acordo com Lucas 1,35, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela foi encoberta pelo poder de Deus. Jesus nasceu do Espírito. Então, 30 anos depois, ele foi batizado no Espírito Santo. Ou também podemos dizer, ungido com o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, as pessoas acusam o diabo pelos desertos que enfrentam na vida. Mas Jesus foi levado pelo Espírito. É isto que a Bíblia está querendo mostrar quando ela diz que, tendo ele sido aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, 8 e 9. Quer você perceba ou não, é o tipo de coisa que ou irá fortalecê-lo ou acabar com você. É aqui que a fé entra e também onde muitas vezes a tragédia está. Muitas vezes, quando as pessoas escutam sobre fé, elas pensam que vão passar pela vida e que tudo vai ser um mar de rosa. Elas acham que nunca terão que enfrentar dificuldades, problemas ou qualquer outro tipo de sofrimento. E aí, é só alguém se levantar contra elas e falar alguma coisa e pronto, é o fim. E elas estão prontas para desistir. Você sofrerá perseguições. Jesus disse em João 16,33: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você terá aflições, perseguições, problemas. O diabo vai tentar colocar em seu caminho o máximo de pedras que ele puder. Ele podia causar coisas piores ainda em países e províncias por onde Paulo ministrava, porque eles não possuíam a liberdade religiosa que nós temos. Muitos confundem esse assunto de sofrimento e misturam tudo. Se alguém contrai pneumonia dupla, fala, estou sofrendo por Jesus. Mas isso não é sofrer por Jesus, embora em outras áreas como as que estão descritas em Marcos 10, sofrimentos e dificuldades virão em nosso caminho. Marcos 10, do 28 ao 30. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Nós queremos tomar posse das casas, das terras, das bênçãos de Deus, mas você alguma vez já ouviu alguém dizer, eu tomo posse das perseguições de Marcos 10? Não, nós sempre tomamos posse da terra. E nós precisamos tomar posse da terra para que ela seja nossa. Mas você não precisa pedir ou tomar posse das perseguições. Elas virão mesmo assim. Jesus disse, ao prosperar, você terá perseguições. Você já viu pessoas murmurando porque um pregador tinha uma casa muito boa? E se ele tivesse 100 casas? Também seria bíblico. Mas eu já sou tão perseguido por causa de uma casa, eu não iria querer outra. Você seria criticado pelas pessoas e, se não for maduro espiritualmente, isso poderá abalar você. O sofrimento no ministério. Tenho pregado por anos que Deus quer que todos os seus filhos, não alguns somente, mas todos nós, sejamos saudáveis e curados. Deus quer que desfrutemos a nossa vida, toda ela sem qualquer tipo de doença ou enfermidade. Esse é o seu melhor para nós. Nem todos alcançam isso, mas mesmo assim está à nossa disposição. Por pregar isso, você recebe muitas críticas. Por anos eu preguei a respeito de cura em igrejas do Evangelho Pleno. E às vezes o próprio pastor da igreja me criticava. Pastores me falavam, cura não é tão importante assim. Uma vez, uma pessoa que estava em uma reunião onde eu ministrava falou, esse assunto de cura foi algo que aconteceu só com Jesus e os apóstolos. Ele era pastor de uma igreja do Evangelho Pleno. Eu continuei pregando a respeito de cura todas as noites. Eu martelei no mesmo assunto. As suas críticas não me atingiram. Eu as deixei passar por mim como se nada tivesse acontecido. São coisas assim, meu querido, que constrói o caráter. Eu já recebi pedradas de todos os lados. Certa vez o Espírito me levou a pregar na igreja de um pastor que eu não faço nem ideia por que ele me chamou para ir lá. Ele sabia qual era a minha mensagem.
Eu já o tinha visto levantar-se no meio das convenções e criticar o que eu estava pregando. E esse mesmo pastor agora estava me convidando para trazer um estudo à sua igreja. Eu disse: Senhor, eu não quero ir. Há sempre algum tipo de sofrimento em situações assim. Não pense que é tudo alegria e cheio de glória. Lembro-me de começar pregando sobre alguma coisa em que todos criam da mesma forma. Eu não tentei criar polêmica. O pastor disse: você prega em textos que eu nunca ouvi ninguém pregar. Bem, esse sou eu. Eu não tento ser outra pessoa. Eu sou eu. Eu nunca preguei a respeito do filho pródigo, por exemplo. Sim, está na Bíblia, e não há problema nisso. Mas eu sempre preguei em outros textos. Para esse pastor, qualquer coisa que eu normalmente pregava era polêmica. Então eu comecei falando coisas em comum, para que eu tivesse a atenção deles. Devemos ser sábios, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Quando eu ganhei a atenção deles, comecei a dar pequenas porções de fé. Eu dava apenas uma colher de vez em quando. Se você der muito de uma vez, eles podem morrer engasgados. Quando eu percebia que os estava perdendo, voltava para as mensagens batistas antigas, como as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Jesus. Eu ganhava a atenção deles de novo e podia dar mais um pouquinho sobre fé. Eu disse: Senhor, antes de qualquer coisa, por que o Senhor me mandou vir aqui? Eu não sabia que você podia ser tão ferido e ainda assim estar na vontade de Deus. Mas é esse tipo de situação que aperfeiçoa você. Você irá encontrar resistência. Elas irão te dar uma estrutura de aço ao invés de algodão. É isso que significa ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser levado pelo Espírito a enfrentar algo. Eu me lembro de algo que aconteceu enquanto eu pastoreava a minha última igreja. Eu estava planejando ir a uma conferência bíblica de outono. Eu tinha pregado no domingo à noite e eu e minha esposa estávamos nos preparando para ir até a conferência na terça pela manhã. Na segunda-feira eu dei uma passada no meu escritório da igreja e assim, quando eu estava entrando na igreja, o Espírito de Deus me falou: jejue nos próximos 2 dias. Eles vão pedir que você ore pelos enfermos na convenção. Eu terminei de entrar e disse: Senhor, se realmente pedirem, vai ser muito além de qualquer coisa que eles já fizeram. Eles nunca me pediram para orar por nada. Centenas de pregadores estarão presentes. Para algum deles, eu era muito duro em alguns assuntos. Nós chegamos à conferência na terça-feira e sentamos atrás porque a igreja estava lotada. Chegou a hora da palavra e então o irmão que foi introduzir o pregador da noite falou: eu vi o irmão Reg chegando. Já faz uns 2 dias que o Senhor tem falado comigo que é para ele ministrar pelos enfermos, hoje à noite, para termos um culto de ministração de cura. Ele explicou que o outro pastor seria o preletor da noite e me perguntou como eu poderia fazer, se antes ou depois da pregação dele. A Bíblia nos ensina a dar preferência ao nosso irmão antes de nós mesmos. Então eu disse que eu faria após a mensagem do preletor, e eu fiz a escolha errada. Por falar em sofrimento, o preletor ficou chateado porque ele achou que eu ia acabar com a mensagem dele. Ele não gostou da ideia de eu fazer uma ministração de cura. Ele escolheu um texto a respeito de cura, a mulher com fluxo de sangue. E ele foi bem até certo ponto. Ele falou sobre milagres que havia testemunhado no início do movimento pentecostal. Mas então ele disse: eu acho que nós não deveríamos esperar por coisas assim nos dias de hoje. Todo movimento tem o seu melhor quando começa, depois começa a esfriar. Ele começou bem trazendo fé ao coração das pessoas, mas depois começou a matar a fé, trazendo dúvida e confusão aos seus corações. E então passou a oportunidade para mim. E lá estava eu, tendo que lidar com toda aquela falta de fé até o pescoço. Foi como se eu estivesse nadando em alguma coisa, e eu nem sabia nadar naquela época. Eu mal conseguia ficar com a cabeça fora d'água. A atmosfera estava impregnada com falta de fé. Ninguém esperava que Deus fosse fazer o que Ele queria fazer. Todos os ministros que estavam no púlpito estavam ali, exalando aquele ar quente de falta de fé sobre mim. Quão difícil foi. Graças a Deus que eu não tenho que passar por isso de novo, nem por 10 milhões de dólares. Pensando bem, nem por 20 milhões. E foi isso que me fortaleceu, que me aperfeiçoou. Essa situação foi um tipo de sofrimento, de tribulação, de aflição, ser levado pelo Espírito
espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.